Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Agora são 7h06 da manhã, tô acordada desde as 6, né, da manhã em si. Hoje é domingo e eu tenho 2 bolos pra entregar e um monte de coisa pra fazer aqui ainda de produção. Tem bolo pra segunda-feira também. E eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, tá bom? Então vamos lá, que o primeiro bolo que vamos pegar é pra ser entregue 9h30 e ele é um bolo todo ganacheado e eu vou mostrar pra vocês. Então aqui, gente, eu vou começar a derreter o chocolate pra ganache, tá? São 500 gramas de chocolate, vou colocar mais uma aqui, acho que vai dar 500, aí. Eu tô usando aqui o chocolate fracionado mesmo, tá? Aqui a cobertura, eu gosto de usar o meio amargo, que eu acho ele mais gostosinho. Pode fazer com chocolate nobre também, não tem problema, mas também dá certo com fracionado. Aí aqui a proporção... E aí aqui a proporção que eu uso é 500 gramas de chocolate meio amargo para 100 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. Vou levar para derreter esse chocolate e depois eu só acrescento aqui o creme de leite na nossa ganache, tá? Então de 30 em 30 segundos no micro-ondas até derreter bem. Aqui, gente, ó, o chocolate tá bem derretido, bem fluido e sem nenhuma bolotinha, né, de chocolate. Agora a gente vem acrescentando aqui 100 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. Essa nossa ganache aqui, antes de espatular ela no bolo, né, a gente precisa que ela descanse um pouco. Então, por isso que é importante ser o primeiro passo aí de você fazer, né, que é o tempo aí da ganache descansar certinho pra você conseguir fazer a aplicação. Ó, mexe devagar aqui pra não acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? O desastre em pessoa? Pois bem, eu mesma. Então, mexe devagar essa parte aqui do creme de leite, pra você não fazer a mesma bagunça que eu faço, jogando creme de leite pra todo canto. A proporção, caso você queira utilizar chocolate blend ou chocolate ao leite branco, é a mesma, tá bom? 500 para 100 gramas. Ó, gente, aqui eu misturei bem a ganache pra fazer a nossa blendagem, né? A aplicação aqui no nosso bolo. Baixei bem mesmo, ó. Bem misturadinha. Agora a gente vai deixar ela descansar um pouquinho, só pra ela pegar uma consistência firme, pra gente conseguir trabalhar com ela, porque aqui ela tá muito molinha ainda, ó. E aqui ela vai dando uma encorpada, né, conforme ela vai esfriando, ela vai engrossando um pouquinho. Então eu vou deixar ela descansando aqui pra ela engrossar e a gente conseguir trabalhar nesse bolo. Enquanto a ganache não tá no ponto da gente espatular certinho, eu vou vir fazendo a pré-camada. E nesse caso eu tô usando uma forma de 15 por 10, esse bolo é um bolo de tamanho P, né, do cardápio. Era pra ser, gente, mais ou menos um bolo de 1,5 kg a 1,7 kg, porém como a ganache é pesada e tem os adicionais aí, né, acabo passando desse peso. A massa é de chiffon, massa chiffon à base de óleo do nosso curso, e também o brigadeiro é um brigadeiro meio amargo. Então aí, como a ganache já tava um pouquinho molinha ainda, né, não tava no ponto, eu decidi vir fazendo a pré-camada. Eu sempre gosto de fazer pré-camada, independente da cobertura, seja ela com base de ganache, seja ela chantininho, eu sempre gosto de fazer a pré-camada, né? A não ser que, por exemplo, quando eu pegue um bolo que eu precise fazer a blendagem e depois a decoração vai ser em chantininho, aí eu não faço a pré-camada em chantilly, né? Porque eu já fiz a blendagem em ganache. Mas nesse caso, mesmo sendo um bolo todo ganacheado, eu gosto de fazer a pré-camada. Não tem tanta necessidade como um bolo de chantininho, mas, né, como eu já tô acostumada a fazer pré-camada em todos os bolos, com esse aqui não seria diferente. Então eu aproveitei que a ganache estava um pouquinho mais molinha e já vim fazendo aí a pré-camada dela. E, gente, aqui tá uma chuva, que eu acho que vocês vão estar ouvindo o barulho do trovão de fundo, então vocês ignorem, tá bom? Os trovões aqui, que não tem muito o que eu fazer aqui nesse quesito de chuva. E enquanto a nossa ganache tava lá pegando o ponto certinho pra conseguir mexer nela, né, espatular certinho, eu já vim adiantando esse meu outro bolo, que é um bolo de tamanho P também, recheio de doce de leite. Aí eu fiz uma contenção, né, do recheio com chantilly. E aí eu venho também fazendo a pré-camada em chantilly, né, eu acabei derrubando ele na gradinha, mas deu certo depois pra utilizar. Tava tudo bem limpinho, enfim. Então, vim fazendo aí a pré-camada em chantilly. Esses bolos, eu prensei eles aqui com vocês em um outro vídeo, né, o vídeo anterior. Então, dá uma olhadinha lá pra vocês verem certinho como é a prensagem,
essa parte da contenção e tudo mais. E, gente, eu sempre gosto de pegar um bolo e já terminar o bolo e depois pegar o outro, né? Porém, como esse meu bolo, ele tava... Eu tava esperando a ganache, né? Porque a ganache, ela precisa ter esse descanso pra ela conseguir chegar na consistência que a gente precisa pra espatular. Então, eu já decidi vir adiantando. Mas já adianto pra vocês que eu quis refazer o bolo todo de novo. Vocês vão entender o porquê. Então, depois de fazer a pré-camada do bolo, eu venho fazendo a aplicação do chantilly. E aí que tá meu erro, gente. Em vez de eu trabalhar antes com o chantilly, né, antes de hidratar, eu já peguei logo ele de cara e já hidratei. E esse foi meu erro, porque eu deixei o chantilly um pouco mole demais do que ele realmente tem que estar. Olhando assim, não parece, né? Parece que ele tá no ponto certo. Porém, depois, na hora de realmente pegar pra espátula aí, eu senti que ele tava muito molinho e que não ia ficar um acabamento legal do meu bolo, né? Não ia ficar com o efeito legal que eu precisava. O chantilly em si não tava legal. Então, vocês vão ver aí que eu hidratei ele, né? Trabalhei com ele normal. Talvez no vídeo não dê pra vocês repararem muito bem o ponto do chantilly em si, né? Que realmente ele não tava tão firme como ele precisa estar. Mas no ato do espatulado aí que eu consegui ter essa noção de que ele tava um pouquinho mais mole do que precisava. E pra vocês conseguirem sentir essa diferença, ó, principalmente na hora de vocês finalizarem aí a quina, né, dele, você consegue sentir essa diferença que o chantilly ele tá mole, porque ele fica como se fosse com uma barriguinha na parte do bolo. Não é que o chantilly esteja aí, gente, extremamente mole, nossa, ele tá impossível de trabalhar. Não é isso, tá? Mas é porque eu hidratei ele sem necessidade, então ele ficou em um ponto que eu não gosto de trabalhar com ele. Vocês veem que eu consigo espatular ele, mas ele não tá do jeito que eu gosto, tá? Então, não é que seja algo impossível de, tipo, consertar. Não é. Dá pra você utilizar ele no bolo dessa forma, mas é questão de gosto mesmo. Então, se vocês forem ver, ó, eu acabei até finalizando o bolo por completo, né? Fiz aí o alisamento, comecei a fazer o espiral na parte de cima também, deixei as minhas quinas imperfeitas, que era o estilo do bolo. Então, cheguei a finalizar ele, porém depois eu refiz tudo. Então, agora bora voltar pro nosso ganacheado. A minha ganache, ela já descansou. Eu consigo manusear ela aí na manga de confeitar. Se fosse antes, eu não conseguiria, ela não estaria nesse ponto. Ela estaria muito líquida, né, e não daria pra colocar. Então, por isso que é o importante o descanso dela. Eu deixei descansando fora da geladeira mesmo. Questão de mais ou menos uns 15, 20 minutinhos, ela já pega esse ponto firme que vocês estão vendo aí. Que eu consigo até aplicar com a manga de confeitar, né. E é importante esse processo da aplicação, ele ser um processo rápido. Não que você demore muito pra alisar e muito pra aplicar, porque senão a sua ganache vai começar a endurecer e vai ficar difícil de você alisar. Eu decidi fazer uma textura com essa espátula, porém eu não estava gostando, gente. Porque o meu bolo, ele ficou um pouquinho maior do que 10 centímetros, né? Então a espátula aí, ela não estava me ajudando muito, já que essa espátula tem 10 centímetros de altura. Então eu decidi fazer outra textura no meu bolo, né? Eu achei que essa daí iria ficar sim legal, porém não tava conseguindo chegar aí na altura total do bolo, né? Então eu decidi trocar a textura e peguei uma espátula maior. Essa espátula, se eu não me engano, ela tem 20, eu sempre falei que era 15, mas uma seguidora minha me alertou falando que era 20 centímetros, se eu não me engano, de altura. E com ela deu super certo. Você começa a alisar assim normal, né, como se fosse um bolo enxadinho, depois você vem passando a espátula assim em partes, digamos assim, né, igual eu estou fazendo no vídeo, pra conseguir pegar o efeito da textura aí, né, tudo certinho, porque essa ganache ela vai começando a secar, então conforme ela for secando vai ficando difícil de você alisar. Então eu sempre deixei aí a marcação mais forte que eu consegui, né, você vem alisando ela aos pouquinhos e depois você vem passando a textura aí por completa. Ela não fica assim, tá? Depois você vai ajustando ainda, mas com a espátula de textura, pra ficar sem essas marcações da espátula, porque não fica legal. Essa é a hora da nossa finalização e é nessa hora que você consegue trabalhar de diversas formas, tá? Você consegue trabalhar aí com topo de bolo, nesse bolo ganacheado, né? Os topos em papel. Você consegue colocar bombom, você consegue colocar brigadeiro, frutas, drip cake de chocolate. Dá pra trabalhar de diversas formas, gente, esse bolo ganacheado e fica bem legal. Nesse caso, a cliente optou né, por brigadeiro meio amargo em cima e também os moranguinhos. E aí vocês me perguntam, Lê, eu devo cobrar essa parte do adicional? E sim, gente, você deve cobrar, até porque é um custo a mais que você está tendo aí no seu bolo, né? De certa forma, ele não tá incluso no quilo, né? Se você vender por quilo.
ou se você vender por forma, é como se fosse um topo de bolo, né? O seu cliente, ele precisa encomendar o topo de bolo, seja em papel, que ele quiser, e aí com isso ele vai cobrar o valor à parte, né? A mesma coisa se for fruta ou brigadeiro. É um gasto a mais que você está tendo. Eu sempre tenho que ficar pausando os meus vídeos, né? Porque parece que essa rua aqui só sabe passar moto na hora que eu tô narrando. Incrível um negócio desse. Mas enfim, gente, como eu estava falando, né? É um gasto a mais que você está tendo aí na produção desse bolo, que é na produção dos brigadeiros, que é uma receita à parte que você tem que fazer, é na parte dos morangos. Então, isso deve ser sim cobrado à parte da mesma forma que a ganache também, né? Você está usando aí chocolate, independente de ser fracionado ou nobre, não deixa de ser chocolate, não deixa de ser acima do valor da sua forma, né? Que se você vender por forma ou por quilo. Então, se você vender por quilo, é ainda mais importante você cobrar o adicional, porque pensa, se o cliente quiser um bolo de 1,5 kg, se a cobertura for em ganache, não vai ficar em 1,5 kg, tá? Vai passar. Então, por isso que é importante você cobrar essa parte dos adicionais, né? Da ganache, do brigadeiro, dos morangos. E é sempre importante você sempre explicar para o seu cliente que bolos assim, mais trabalhados na decoração, seja com frutas ou chocolate, eles tendem a ser mais caros, né? Não tem muito o que a gente fazer, gente. Hoje em dia as coisas subiram demais, tá tudo muito caro, o chocolate tá caro, morango tá caro, esse granulado é caro, então, tipo, não tem, infelizmente, o que a gente fazer, tá? Se o seu cliente realmente quiser, ele vai pagar e não vai chorar, tá? Tem muito isso de você optar, escolher os clientes que você vende também, né? Que eles não reclamam do seu preço, né? Tem seu preço, tem seu valor, tem que saber aí diferenciar esses dois. Gente, e assim ficou o bolinho, eu gostei muito, muito dele. Olha esse estilo todo ganacheado, que coisa mais linda. Coloquei uns moranguinhos aqui na frente, assim ficou o trabalho de espátula no bolo, né? A textura. Ficou assim. E, gente, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando quantos quilos vocês acham que deu esse bolo aqui. Então, eu vou fazer a mesma pergunta pra vocês, tá? Lembrando que foi na forma 15×10. Quantos quilos você acha que deu esse bolo? Comenta aqui embaixo agora, nesse momento, que eu já vou logo em seguida mostrar pra vocês quantos quilos deram, né, de bolo aqui. Ó, a decoração ficou assim. Aqui as quinas, né, imperfeitas e irregulares, fica muito, muito bonitinho. E aí aqui eu coloquei essa graminha que eu comprei lá na 25, eu só grudei ela aqui, ó. E aí, tirei as fotos dele aqui, com o modo retrato do celular, que aí não pega aqui as laterais. E aí, já comentou quantos quilos vocês acham que deram? Então, comenta aí que eu vou tirar uma foto do bolo e eu já volto mostrando pra vocês, hein? Comentem aí nesse tempinho. Vamos lá, então, ver quantos quilos tem esse bolo. Lembrando que o valor do pratinho já tá aqui tarado, tá? Ó, menos 98 gramas. Então, vamos colocar e ver na hora da verdade quanto deu esse bolo, hein? Difícil fazer tudo com uma mão só, gente. Calma aí. E aí, quanto vocês acham que deu? 2,4 kg em uma forma de 15×10, hein? Quem chutou aí 2,5 kg, 2,4 kg, acertou, ó. 2,426 kg nesse bolinho aqui. Ô, gente, aqui eu embalei, ó, essa aqui é a embalagem G60, né? Só que como o bolo ele tá bem alto, olha isso, devido aos morangos e aos brigadeiros, eu tive que fazer o recorte da tampa, né? Aqui com um bisturizinho, um estilete. Só que como é fruta e tudo mais, né? Pra ele não ir tão abertão assim, quando é com topo eu não consigo colocar dessa forma. Mas como aqui tem o morango e o brigadeiro, então o que eu fiz, ó, eu recortei e aí eu passei um plástico filme aqui por cima, somente pra proteger a parte dos morangos e dos brigadeiros. E aí tá bem aqui lacradinho, né, aqui na lateral, não tem problema. Se pousar, tipo, por exemplo, uma mosquinha aqui ou alguma coisa do tipo, né, durante o transporte, porque tá bem vedado. Eu só vou agora passar uma fita aqui do lado, né, pra evitar que a tampa fique, tipo, por exemplo, assim, ó, mexendo no morango, tá vendo? E aí aqui eu coloquei um cartãozinho de agradecimento também. Então esse daqui já tá embalado. Agora a gente pode voltar pro bolo de chantilly, né? Que foi uma mistura doida aqui de fazer bolo ganacheado, ir pro bolo de chantilly, voltar pro ganacheado e agora a gente vai pro de chantilly de novo. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia refazer o bolo todo de novo, né? Então, antes mesmo de começar a espátula ele de novo, a gente precisa tirar esse chantilly. E venho aí, então, com a minha espátula, a mesma espátula que eu usei pra alisar, eu venho tirando todo esse chantilly. Eu senti que agora ele tava um pouquinho até que mais firme, porém, ele tava com muita bolinha de ar. Ó, dá até pra vocês verem aí no vídeo, né, que tava com bastante bolha de ar, principalmente nessa parte aí, ó, de baixo.
E eu acho que era por causa da textura dele, então já tava irritada com esse chantilly, gente. Com essa. Porque eu já tinha hidratado sem necessidade, então eu já decidi arrancar logo tudo de uma vez, pra não me estressar mais, né? Então vim retirando aí todo o chantilly. E serviu até como uma pré-camada, né? Porque fica com um pouquinho ainda de chantilly no bolo, então nem precisou fazer a pré-camada de novo. E aí eu já venho fazendo a aplicação novamente. Decidi bater de novo um outro chantilly, né? Porque esse chantilly que eu tinha aplicado aí, eu já tinha ele aqui na minha geladeira. Eu sempre gosto de bater, às vezes, ele um dia antes pra me ajudar na produção. Ainda mais que era domingo, né, gente? Ligar a batedeira às 6h30 da manhã, em pleno domingo, ninguém merece. Então eu já tinha batido no sábado à noite e deixei ele descansando. E aí, dessa vez eu decidi bater mais chantilly, né? Porque o meu tinha acabado. E fazer a hidratação e a aplicação dele tudo certinho, tudo de novo. Aí, então, eu já tinha hidratado, eu vim aplicando novamente. E, gente, parece que quando a confeiteira não está com a mão boa para decorar bolo, não tem nada que faça a confeiteira ficar com a mão boa para decorar bolo. Porque aquele outro chantilly eu tinha hidratado demais. Esse daí eu já senti que eu hidratei de menos. Estou me sentindo uma palhaça nesse momento, né? Porque ou eu hidrato demais ou eu hidrato de menos. Aí, nesse caso, eu hidratei de menos. E eu senti que ele tava um pouquinho poroso. Então, depois eu tive que vir dando um jeito aí nele. E me estressei de novo. Ou seja, de nada adiantou. Porque eu continuei estressada. Por isso que eu falo que o negócio na confeitaria é doido. Não é só porque deu errado que você vai desistir. Muito pelo contrário, deu errado, você vai atrás pra consertar. Mas não tem jeito. Tem dias, gente, que a mão não vai, entendeu? Por mais que você já trabalhe há anos na confeitaria, anos com bolo decorado, que você seja professora, que você dê curso no YouTube, aula no YouTube, se você pega um dia que você não tá bem, a sua mão não vai, não adianta, entendeu? E é só, tipo, saber que tá tudo certo e que no próximo bolo vai dar certo. E você tem que saber também manter a calma e corrigir o seu erro, entendeu? Um dia eu tava em um evento de confeitaria e a moça falou que a diferença dela, que tava ali dando aula, e da gente que tava assistindo, era que na hora de um aperto, que se desse alguma coisa errado, ela não ia se desesperar, ia chorar, ia, sabe, surtar, ia querer desistir, ela simplesmente ia parar, respirar e ia consertar o erro dela. E diferente da gente, que qualquer coisinha quer desistir, entendeu? Então que sirva isso aí pra vocês também. Não vamos surtar, lógico que dá um momento ou outro dá vontade de surtar aí, né? Mas o importante é realmente a gente. Pode surtar, mas o importante é realmente a gente conseguir refazer o nosso erro aí, né? Tipo, consertar o nosso erro pra não ficar do jeito que tá. Então, vocês viram aí, o meu chantilly tava bem poroso, né? Dá até pra vocês verem aí no vídeo várias bolinhas. E aí eu peguei um copinho com uma água morninha. Peguei a minha espátula e vim umedecendo a espátula na água e vim umedecendo meu bolo aí nessa lateral. Uma outra dica que você pode fazer também é o seguinte: pega a sua bombinha com um pouquinho de água no negocinho dela ali, né? Da sua bombinha de confeitar mesmo. Você põe um pouquinho de água e dá uma borrifada no bolo com a água. Depois você vem passando a espátula e aí vai super te ajudar nessa parte aí de bolo poroso ou alguma coisa do tipo. Como que já melhorou aí a minha situação, eu só vim repetindo isso algumas vezes e tudo certo. Como essa minha parte de cima também tava um pouquinho porosa, então eu umedeci de novo a espátula na água e vim fazendo uma espiral na parte de cima, porque aí dessa forma, a parte que eu passasse o espiral, né, o espiral ele não iria ficar porosinho, justamente porque a gente já tinha umedecido a espátula, então só vim finalizando o efeito na parte de cima e é isso. Aí, gente, é o seguinte, eu peguei 2 tons de rosa, né, um rosa seco e um lilás, na verdade não foi 2 tons de rosa, né, foi um lilás e um rosa. E esse bolo, ele era todo trabalhado nessas cores, tanto que nós vamos usar depois as flores naturais pra vir dando um outro charme aí no bolo, né? Então, eu segui bem a inspiração que a cliente havia mandado, que era nesses tons aí de rosa, lilás clarinho e as flores, e o branco, né? Então, para isso eu comecei a espalhar aí a parte do rosa. Não tem um padrão, nenhuma regra. Você vai espalhando onde você vê que fica legal, que tá faltando a cor, que um efeito que vai ficar legal, um mais longo, um mais curtinho. Enfim, é pra ser bem. Não é nem rústico que fala, eu acho. Mas não é nada seguindo um padrão de decoração. Você só vai colocando aí onde você acha que deve ir as cores.
Então, primeiro eu coloquei aí o rosinha, depois eu já vim colocando o roxinho também. Espalhando aí, pode colocar por cima, passar em cima do rosa, enfim. Realmente a única parte aí que eu não coloquei esses tons foi no topo, né? Porque o topo ia vir com as flores, senão ia ficar muita coisa. Mas basicamente você vem colocando aí onde tiver um espacinho. E ó, sempre não seguindo um padrão, tá vendo? Você vem puxando ele da forma que você achar melhor. Ô, gente, deixa eu aproveitar enquanto isso falar um negócio pra vocês. Teve muito comentário aqui falando, Lê, você não tem nenhum curso, por que você não dá curso, não sei o que, não sei o que lá. Presencial eu não tenho, tá, gente? No momento eu acho que não é a hora certa de dar curso presencial. Acho que mais devido à pandemia mesmo, questão de segurança minha e de vocês. O ateliê não é tão grande, o ateliê é aqui dentro de casa, então eu não me sinto segura no momento de dar aula presencial. Porém, nós temos aí o nosso curso online. E vamos fazer em breve o lançamento, né? E junto com ele um evento gratuito pra vocês. Então já me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. Pra vocês conseguirem participar desse evento gratuito. São 3 dias de evento gratuito pra vocês. E depois vamos ter aí a abertura de vagas do nosso curso. Então aproveita esse momento que você está vendo esse vídeo. Já me segue lá no Instagram pra você sempre ficar por dentro, né? Quando eu postar. E você ficar ciente de quando vai ser as datas. Agora, voltando aí pro nosso bolo, eu peguei esse chantilly branco. Eu só coloquei a espátula e a pazinha aí dentro, tá, gente? Mas era só pra apoiar mesmo, pra não sujar minha mesa, porque eu tinha trabalhado com chantilly branco com elas, né? Então, é chantilly com chantilly. E aí eu peguei um pouquinho do chantilly branco e também vim colocando em algumas partes aí, né? Uma junção junto com roxo e com rosinha. Mas o branco acaba não aparecendo tanto, porém, como tinha algumas partes do bolo branco, então acabei colocando também, né? E agora vamos finalizar nosso bolo aí com as flores naturais. Essas flores, gente, elas são cravos, tá bom? Eu ia falar rosas, mas não são rosas, são cravos na tonalidade rosa. E eu usei algumas outras bem vividas, se eu não me engano, é o nome da flor em roxo. Eu também coloquei algumas miçanguinhas pequenininhas rosas no bolo. Lembrando que, para você trabalhar com flores naturais, é muito importante você fazer a higienização correta delas. E eu sempre isolo o negocinho dela ali de trás, que eu esqueci o nome agora, seja com papel alumínio ou com plástico filme. Gente, o bolo aqui ficou pronto, ó. Coloquei aqui os detalhes que vocês viram e algumas flores naturais aqui. Eu segui exatamente o modelo que a cliente solicitou, tá? Com essas flores aqui, que são cravos, e essas outras aqui. Agora eu vou embalar ela aqui também, ó. Ficou assim, dá pra colocar tanto a velhinha, ó, por exemplo, aqui, quanto aqui assim, ó. Ô, gente, aqui agora, ó, já limpei aqui a mesa, tudo certinho. E agora eu vou fazer uma geleia de morango que eu preciso entregar, de um projeto que eu tenho pra entregar amanhã. Depois eu conto melhor pra vocês, que eu não sei se eu posso contar ainda, né? E aí eu vou colocar aqui morango, açúcar e meio limão. Só é difícil espremer o limão com uma mão só, né? Mas vou colocar aqui a geleia pra fazer rapidinho, então. Enquanto a geleia tava fazendo, eu vim fazendo um brigadeiro tradicional. Esse daí eu coloquei um pouquinho de chocolate, né? No chocolate em barra, meio amargo. E eu usei o creme culinário da Leco pra poder fazer ele também, pra testar e ver o ponto, tudo certinho. Ô, gente, deixa eu atualizar vocês aqui, que a bateria da câmera tá acabando, então eu vou correr aqui rapidinho pra poder mostrar. Aqui, ó, tem leite condensado, creme de leite, eu vou fazer agora um brigadeiro de cream cheese. E aí, aqui dentro do forno, tem a massa de um bolo, ó, ali, que é pra bento cake. Aí eu preciso que ele seja pequenininho, e é pro projeto que eu preciso entregar, então tô fazendo aqui rapidinho. E a moça do bolo de ganache já veio retirar, só falta a outra. Ainda não veio. Ó, enquanto isso, aqui eu já limpei a bancada aqui. Já limpei essa bancada aqui também. E aí agora a gente vai guardando essas louças. Já traz tudo no balde, ó. E só vai guardando. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nossa rotina de domingo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, seu comentário me falando o que você acha desse vídeo. Comenta aqui embaixo também quais tipos de vídeo você quer ver aqui no canal, se vocês gostam das rotinas, enfim, que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.